Olá, eu me chamo Regina e no vídeo de hoje vim falar com vocês de Junji, do Mestre do Horror, porque não estamos em outubro, mas teve muita coisa que lançou e muita coisa que vocês devem prestar atenção. E nessa vez eu tô falando de nada mais, nada menos que Cidade das Lápides, da editora Pipoca Nanquim, e claramente combinando até com o meu cabelo aqui, a capa desse, a cor escolhida, né, por acaso desse mangá, venho falar dessa, na verdade, coletânea, ou seja, são juntados vários contos, 11 no total, e claro que antes da gente comentar um pouquinho sobre eles, eu quero mostrar essa edição aqui por perto, para vocês verem também se vale a pena ou não ter essa edição aqui aí na sua casa. O mangá segue o padrão da editora Pipoca Nanquim, com capa cartunada com sobrecapa. Na sobrecapa vemos a cor predominante sendo algo entre verde e azul, e também temos verniz localizado nas letras. E a parte de trás tem o nome do mangaka e o nome do mangá em japonês. A sobrecapa ela tem duas orelhas contendo mais informações tanto da obra como do autor, e a capa temos dois rostos dos personagens que aparecem nessa coletânea, e as capas sempre são magníficas. Esse mangá também vem com 4 cards exclusivos que eu tô mostrando aqui pra vocês, sempre maravilhosos, e também com um marca-página de brinde com os olhos de um dos personagens na frente e nada na parte de trás. O papel é Pollen Bold 90 gramas e a arte do Jundito é, assim, sem comentários, né? Esses contos eles são de 1994 a 1997, então o estilo artístico dele já está bem consolidado como a gente conhece de hoje. O mangá ele tem um volume único e o valor de capa é de R$ 86,90, mas você consegue encontrar por mais barato em alguns sites, como na própria Amazon. E antes de começar a falar um pouco dessa coletânea, eu também tenho que contar um pouquinho, umas sinopsezinhas, sem spoiler, de cada um dos contos, para vocês verem se é uma coisa mais que você gosta, ou uma coisa que você vai deixar passar, ou vai pegar alguns outros mangás de Jundito antes de pegar essa coletânea. A gente começa falando da coletânea que dá nome, né, a esse mangá, que é a Cidade das Lápides. E aqui a gente vai conhecer dois irmãos que vão visitar uma amiga que foi morar num lugar um pouquinho misterioso. E acaba que nesse mistério todo eles vão ter que descobrir, querendo ou não, por que essa cidade é chamada de Cidade das Lápides e por que existe lápides em todos os lugares nessa cidade. E o próximo é Casa dos Camaradas, e aqui 3 amigas se juntam para fazer coisa que gente sem ter o que fazer gosta de fazer. Brasileiro faz isso? Não. É americano, é japonês, são as pessoas assim que estão precisando de um pouquinho de coisa para fazer na vida. Foram fazer o quê? Visitar uma casa mal assombrada. Porque é isso, às vezes as pessoas querem fazer aquela coisa que a gente sabe que a pulguinha atrás da orelha fala para não fazer. E é uma casa mal assombrada, meio mal assombrada? Não. É aquela casa que tem teto caindo, madeira toda cagada, sabe? Aquele que você faz, dá uma pisadinha na madeira, faz aquele nheque, que já dá aquele frio na espinha. Foi para esse lugar que elas foram. E o que elas não esperavam é que elas seriam marcadas para sempre por causa dessa ida. E que, na verdade, essa casa, ela esconde muito mais do que parece, principalmente por aquelas paredes. O próximo é a Garota Lesma, e imagina vocês, aquela menina da escola, da sua aula, seja da faculdade, qualquer lugar, que é uma tagarela que não cala a boca em momento algum. É aquela pessoa que gosta de falar, já virou até um esporte, virou uma coisa que ela mais gosta de fazer, e de um momento pro outro, de um dia pro outro, ela meio que começa a não conseguir falar direito, como se a língua dela tivesse ficado presa do nada, e aí ela vai consequentemente parando de falar até não falar mais. E quando você vai descobrir o motivo do porquê que ela não tá falando, você vai achar a coisa mais nojenta da sua vida. Você vai querer até falar muito para isso nunca acontecer com você também. Em A Janela Vizinha, Hiroshi, ele acaba se mudando junto com a sua família para outra casa, coisa que por si só já é um terror, porque quem já fez mudança sabe que é um horror gigantesco, toda a situação, empacotar, desempacotar, tudo que envolve mudança. Só que ele teve um plus, teve um XP dobrado nessa história, ele teve mais uma coisinha para fazer um terror, que é uma vizinha
que ninguém ia querer ter perto. Então imagina você se mudar e ter uma vizinha para lá de esquisita e que gosta de fazer visitas noturnas. Então já estejam preparados que quem tá fazendo mudança vai pegar isso aqui e vai fazer uma mudança diferenciada. No próximo conto, chamado Encalhe, a gente vai conhecer, como todo mundo ali da cidade, uma criatura gigantesca que parece pra lá de pré-histórica e muito esquisita, que acabou encalhando na praia e que todo mundo que é fofoqueiro, gosta de uma fofoquinha, foi lá se acumular para ver e tentar descobrir o que que era, junto com os cientistas e qualquer outra pessoa que tentasse identificar ou talvez ter uma pista do porquê aquilo aconteceu e o que que é aquilo. Só que algumas pessoas acabaram indo para lá, mas nem sabem como pararam ali, nem por que foram para lá exatamente. Só viram a notícia e acabaram piscando os olhos e aparecendo ali. É uma história que me lembrou um pouquinho o Mistério da Falha de Amigara por causa desse acontecimento das pessoas virem o que aconteceu e não saberem por que já estarem lá automaticamente e se darem conta só quando já estão vendo o bicho ou a montanha. Então achei que são bem parecidos. Em antepassados, Rissa misteriosamente acaba tendo uma perda de memória quase que completa, assim, ela não lembra mais dos amigos, não lembra mais do porquê que teve essa perda de memória, não sabe se foi alguma coisa que aconteceu, não sabe nada. E aí um amigo, muito bom amigo, acaba ajudando a Rissa a tentar lembrar de alguns momentos, até faz uma brincadeirinha. Vamos lá conhecer todos os lugares pela primeira vez, porque já que você não se lembra, a gente vai como fosse reconhecê-los pela primeira vez. Só que a Rissa vai começar a ter uma noção que às vezes é melhor você esquecer de certas coisas. Certas coisas devem ser esquecidas para a gente seguir em frente. Em um longo sonho, Tetsuro vai até um centro neurológico com uma história um pouco esquisita. Na verdade, ele vai falar que ele está tendo sonhos muito duradouros, muito duradouros. Não é você que tirou uma sonequinha e passou uma horinha da hora de acordar. É duradouros de passar-se dias de sonhos e ele não sabe o que fazer pelo medo disso acabar sendo mais dias e meses e anos e ficar uma coisa bizarra. Então os médicos eles se juntam para tentar entender o que exatamente está acontecendo ou se é uma lorotinha que ele está contando e tá doido das ideias, mas não dessa forma. Só que às vezes medos novos são desbloqueados com um dito. Esse é o medo de quem passa da hora. Vocês vão ver que às vezes é melhor botar vários despertadores aqui, um a cada 5, 10 minutos, do que passar da hora e ficar que nem o Tetsuro. Em um estranho conto do túnel, várias pessoas acabam indo até esse túnel de trem para acabar com suas próprias vidas. E isso faz com que o governo acabe desativando esse túnel porque alguma coisa estava acontecendo. Foi quase como se fosse um delírio coletivo e todas as pessoas estavam indo fazer isso. Anos se passaram e crianças, sem ter o que fazer novamente, se colocando em situação que não precisava, decidem ir ao túnel para ver como é que é esse túnel, para ver se tem fantasma, para ver se eles conseguem ver alguma coisa. Só que eles vão perceber que o túnel não é brincadeira e que as coisas que acontecem lá são pra lá de esquisitas e medonhas, no mínimo que eu posso falar. Em estátuas de bronze, aqui a gente vê ricos sendo ricos e fazendo o quê? Estátuas belíssimas deles mesmo. E você acha que não ia ter o clube da fofoquinha, o clube da Luluzinha ali conversando e falando sobre isso? Claro que tem, só que às vezes não vale tudo por uma fofoquinha. E esse é o máximo que eu posso falar, sem dizer nada desse conto, porque cada coisinha desse conto é uma surpresa que você acha que você chegou no pior e aí tem um pior que vai acontecer ainda. O próximo conto é Papilos e trequinhos pretos, bolinhas pretas cabeludas começam a cair do céu e muitas pessoas começam a ter querer pegar esses trequinhos cabeludos que caem para si próprios. Só que umas coisas esquisitas começam a acontecer quando essas bolinhas elas acabam tendo um som muito parecido com a voz humana e repetem algumas palavras sem parar. E é aí que a desgraça começa a acontecer. E por fim, em Contos Sanguinários da Vila Shirosuma, a gente tem um médico que acaba sendo convidado a trabalhar em uma vila bem pequenininha e quando ele chega lá, ele começa a perceber que a população é um pouco esquisita. Todo mundo é muito pálido e muito magro e ele acaba vendo isso quase como se fosse um desafio. Então ele fica, vou ficar aqui e vou descobrir o que é que está acontecendo nessa população. Só que o problema fica aí, porque ele não sabia
que às vezes era melhor ele botar o pezinho lá e voltar para casa, porque certos mistérios têm que ficar misteriosos. Esse é o máximo que eu posso falar desses contos. Para falar das minhas, impressões pessoais, aqui a gente tem alguns contos que são repetidos. Então, A Cidade das Lápides é um conto repetido, Antepassados, Um Longo Sonho, e Um Longo Sonho é um que eu sempre gosto de falar, que é um dos meus preferidos. Obviamente que eu estou relendo uma coisa que eu já li, mas eu não posso deixar de falar que eu acho, assim, muito legal esse conto. Mas se for para falar dos meus favoritos, não aqueles que eu já tenha lido, eu vou falar sobre O Conto do Túnel e também Contos Sanguinários, que foi o último conto que eu falei para vocês. Eu acho que é muito legal. E essa coletânea, ela tem o problema das outras coletâneas, que pode ser um problema para você ou não. Você é de um diter, ama de um dito, gosta, quer colecionar tudo, não é um problema. Você não liga de ter contos repetidos, não é um problema também. Você quer ver apenas contos novos, vai ser um pouco difícil se você tiver as outras coletâneas. Mas eu acho que foi uma seleção bem legal, a gente tem umas coisas bem interessantes aqui acontecendo. E claro que a qualidade de um dito de contos, tá? Nenhum conto aqui é muito abaixo de outro. Eu acho que como um nível todos são bem parecidos. Claro que a gente sempre tem uns favoritos ou outros. Mas definitivamente é uma das coletâneas que eu acho que vale muito a pena você dar para outras pessoas. Porque assim, temos o suco de um dito aqui. A gente tem bizarrices, a gente tem mortos, a gente tem espíritos, a gente tem a gama, tem pessoas louquíssimas fazendo atrocidades, então tem toda a gama de um dito de ser. Então esse é um dos contos que vale super a pena como primeira coletânea para pessoas que não conhecem, como também uma outra coletânea para quem já gosta, e talvez você deva ir para outras coletâneas antes de vir para essa, caso você não queira ver tantos repetidos. Mas é aquilo que eu sempre falo em todo vídeo, é meio difícil você querer ir para um conto que você não saiba nada. Mas enfim, gente, esse é o máximo que eu posso falar para vocês. Caso vocês tenham gostado dessa edição e querem ter aí na sua estante, vou deixar meu link aqui embaixo, porque comprando pelo meu link você me ajuda demais. E vale lembrar também de aproveitar que tá lá embaixo, dar uma curtidinha, comentar alguma coisinha e também se inscrever e ativar o sininho, porque eu tive muito tempo sem vídeo. Todas as coisas maravilhosas que podiam acontecer, aconteceram. O tripé quebrou, tô com outro aqui que é bem mais ou menos. Então, deu uma demora nos vídeos, mas todos vão ser lançados. Vamos ter dobradinha, então se você viu esse vídeo, o próximo vídeo é no dia seguinte, para vocês relembrarem dos vídeos desse canal. E claro, pra gente ir também destrinchando todos esses que foram lançados nos últimos 2 meses, que claro, todos vão ser postados aqui no canal. Então é isso, gente. Muito obrigada e tchau, tchau!